Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Glória a Deus. Eu tenho comigo, certamente, a parte mais aguardada, mais esperada numa celebração, num ajuntamento, é poder ouvir a doce voz do nosso Deus. E às vezes eu tenho comigo que nós fazemos muitos barulhos internos, e isso interfere em nós ouvirmos a doce e clara voz de Deus. Nós temos o nosso mestre como exemplo, Jesus. Ele se esvaziou, ele se despiu da glória dele, e ele foi exaltado. Ele teve um nome acima de todo nome. Ele tem um nome acima de todo nome. Ele é o centro do nosso louvor e da nossa adoração. Eu quero incentivar você, nesse exato momento, a pensar a quem você está entregando os teus ouvidos. Tem tantos barulhos tentando fazer interferência à voz de Deus, tantas coisas acontecendo, e muitas vezes nós nos perdemos. Nós perdemos o foco, perdemos a direção. Mas eu quero incentivar você, nesta noite, nesta hora, neste lugar, a reencontrar o caminho, a reencontrar a voz do nosso Deus. E eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor, lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração. Ele deixou tudo, deixou a glória dele, por causa de mim, por causa de você, por causa de todos nós. Que nós possamos buscar insistentemente, a ouvir claramente a voz dele, os comandos dele, que ele possa preencher-nos com poder, com unção, que o nosso coração esteja ardendo dia após dia, e que nosso louvor e a nossa adoração sempre chegue a Ele como um cheiro suave e agradável. Vamos louvar com alegria, vamos louvar com gratidão. Daqui a pouco nós vamos estar lembrando da ceia, do que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou. Temos 1001 motivos para louvarmos com alegria, com gratidão a Ele. Eu convido você, esteja nesse lugar de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Senhor.
recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Que nós possamos aprender como o Senhor a nos esvaziar de nós mesmos e dizer a Deus, como João Batista diz: importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos, ó Deus. Nos dê esse coração humilde, esse coração sincero, e nos dê ouvidos sensíveis para ouvir claramente a Tua voz. Receba a nossa adoração, nós te amamos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você é bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela
Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler um trecho do Salmo 96, nesse momento de ofertas, nesse momento de entrega de dízimos, conforme o nosso coração tem nos movido. Salmo 96, alguns versos dizem assim: cantem ao Eterno uma novíssima canção. Todos os que vivem na terra, cantem. Cantem ao Eterno, adorem o Eterno. Proclame as notícias da sua vitória de mar a mar. Levem as notícias de sua glória aos perdidos. As notícias de suas maravilhas a todos, sem exceção. Pois o Eterno é grande e digno de muitos louvores. Sua beleza temível reduz os deuses a nada. Os deuses pagãos são meros enfeites. O Eterno fez os céus. Um esplendor real irradia dele. Uma beleza poderosa o distingue. Bravo, ó Eterno, todos se juntem para celebrar tua glória. Em grande reverência diante da beleza, em respeito ao teu poder. Tragam presentes e celebrem, prostrem-se diante da beleza do Eterno, depois ajoelhem-se todos e o adorem. Esse último verso, o verso 7, diz assim: tragam presentes e celebrem, prostrem-se diante da beleza do Eterno, depois ajoelhem-se todos e o adorem. Dar presentes ao Senhor só é possível porque Ele tem nos dado condições de fazê-lo. Dar presentes ao Senhor só é possível quando o coração se move voluntariamente, por iniciativa própria, sem que ninguém cobre, sem que ninguém obrigue. Dar presentes só é possível quando nós reconhecemos aquilo que Deus é para nós. E quando damos presentes ao Senhor, e a ideia de presente já inclui uma ideia de custo, uma ideia de esforço, de empenho. Quando nós damos presentes, os presentes que damos, eles dizem o quanto Deus vale para nós. Nesse momento, coloque-se diante do Senhor e pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu lhe dê nesse tempo, nesse dia, hoje? O que o Senhor quer que eu faça pela tua obra, pelas missões, pela igreja local, por algum irmão necessitado que está perto de você? Pergunte ao Senhor: Senhor, eu quero te dar presentes. Diga-me o que o Senhor quer receber. E o Espírito do Senhor vai te guiar nessa situação, nesse mistério. Deus abençoe sua vida. Logo depois da música, nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o nosso convidado habitual, pastor Ângelo, nosso amigo. E depois da pregação, vamos participar juntos da ceia do Senhor.
declarar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, nós te adoramos, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, queridos, graça e paz. Quero dizer que para mim é sempre uma alegria estar com os irmãos, estar aqui, poder compartilhar a palavra, compartilhar o evangelho, compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Isso é uma alegria muito grande para mim. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E nós vamos
ministrar essa noite no livro de Gênesis. Então, os irmãos abram as Bíblias em Gênesis capítulo 6. Eu vou ler do verso 13 ao verso 18. Estamos dando continuidade às palavras do pastor Joel, que está ministrando em Gênesis, e hoje nós vamos falar sobre o dilúvio. Gênesis 6, capítulo 6, de 13 a 18, diz assim: Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de 0,5 metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, como é bom, como é precioso estarmos na Tua presença. Como é bom e precioso, Pai, podemos falar de Ti, falar do Teu Evangelho, contar as Tuas histórias, Deus, aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha gerar a Tua palavra em nossos corações, que Teu Espírito Santo esteja tocando as nossas vidas e que possamos nessa noite aprender de Ti e colocar em prática e viver e agradar o Teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o livro de Gênesis começa com toda a criação de Deus, Deus criando todas as coisas. Deus também cria o homem, cria a mulher, Adão e Eva. E nós vemos que, um pouco depois dessa criação, nós vemos que vem o pecado sobre o mundo. Adão e Eva pecam, são expulsos do paraíso, do jardim do Éden. E depois disso eles têm ali os seus filhos. E a terra começa a se encher. E com isso começa também uma decadência moral. Começa uma maldade e uma violência começam a crescer. E a Bíblia diz que, com exceção de Noé e sua família, todas as pessoas só faziam coisas más. E essa maldade da raça humana, queridos, ela chegou a tal ponto que Deus fez o quê? Ele resolveu destruir todos os seres vivos. Deus falou: eu vou destruir todos. Mas olha que interessante, nós conseguimos ver, além de tudo, a misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele deu a essas pessoas 120 anos para elas se arrependerem antes dele começar essa destruição. Antes dele enviar o dilúvio, que seria a destruição. Mas Deus, Ele vê a maldade no homem. Ele vê que essa maldade era muito grande. Ele vê o desejo mal dentro do homem. Ele vê a conduta perversa dentro do homem. Mas a palavra diz que Noé obedecia a Deus, que Noé andava em comunhão com Deus. E ele chama Noé, e ele dá orientação a Noé a construir uma arca de 3 andares, né? Nós falamos aqui as dimensões dela, uma arca grande. Uma arca que teria que ser construída exatamente como Deus falou para Noé. Tinha que ser exatamente da mesma forma como Deus falou. E Deus, Ele traz toda a orientação a Noé. E uma das orientações é que colocasse apenas uma porta na parte lateral dessa arca. E a Bíblia fala que Noé fez tudo conforme Deus havia lhe mandado. Deus também fala para Noé levar para dentro da arca um casal de todas as espécies de animais e comidas para eles.
comida para eles. Durante toda essa construção da arca, queridos, que durou aí esses 100, 120 anos, Noé, ele anunciava a palavra de Deus para aquelas pessoas. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, você vê que Noé, ele falava das coisas que Deus tinha falado com ele. E Noé proclamava aquilo que ia acontecer, mas as pessoas não davam ouvido. Muito pelo contrário, elas ridicularizavam Noé. As pessoas não aceitaram as palavras de Deus anunciadas a Noé. Preferiram viver as suas vidas da forma que eles quiseram. E Deus, dentro da sua misericórdia, esperou 120 anos para que eles mudassem de ideia. E não esperaria mais que isso. E era o tempo de Deus para punir toda a criação. Quando todos estavam ali dentro da arca, Noé, sua família, todos os animais, Deus vai e fecha a porta da arca. E depois disso, Deus manda a chuva. E diz que essa chuva se assemelha à cachoeira caindo, né, de tanta água que foi. Foi muita água durante 40 dias e 40 noites. E diz que a chuva, ela cobriu toda a terra. Até os picos mais altos, até as montanhas mais altas foram cobertas pelas águas. E quem estava do lado de fora foi destruído. E quem estava do lado de dentro permaneceu vivo, foi salvo. Diz que a enchente sobre a terra durou 150 dias antes que a água começasse a baixar. Então imagina o tanto de água que tinha ali. Finalmente, Noé ele sentiu que a arca tinha pousado em terra, tinha batido na terra. E ele aguardou 40 dias, soltou um corvo, depois soltou uma pomba, depois de 7 dias ele soltou essa pomba de novo, e diz a palavra que ela voltou com uma folha de oliveira no seu bico. E depois de 7 dias Noé solta essa pomba novamente, mas agora ela não volta. E Deus mandou Noé sair da arca com a sua família e com os animais, depois de praticamente 1 ano dentro da arca. Interessante que a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Para agradecer por aquilo que Deus tinha feito, por Deus ter trazido salvação para a sua casa, para Deus ter trazido salvação para a sua família. E ele faz um altar e oferece sacrifícios a Deus com aqueles animais que já eram designados para isso. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que o cheiro do sacrifício agradou a Deus. E Deus promete a Noé que nunca mais iria amaldiçoar a terra por causa da raça humana. E Deus ordena a Noé e a seus filhos: tenham muitos filhos e que seus descendentes se espalhem por toda a terra. Era um recomeço. Da mesma forma que ele falou para Adão e Eva, agora ele fala para os filhos de Noé. Nós vemos também que Deus ele faz uma aliança com Noé. Ele promete que nunca mais destruiria os seres vivos com dilúvio. E ele traz um sinal dessa promessa, dessa aliança com ele, que é o que nós conhecemos hoje como o arco-íris. Então Deus, ele coloca um sinal visível da sua promessa. Então, quando caíssem as chuvas e Deus visse o arco-íris, ele não mais traria o dilúvio sobre a terra. Chegando ao final da nossa história, Noé, a Bíblia fala que ele era um agricultor. E lá no capítulo 9 ele fala que ele fez uma plantação de uvas e que ele bebeu muito vinho e ficou bêbado e ficou nu dentro da sua barraca.
E fala que seu filho Cã viu ele nu e contou a seus irmãos sobre a indecência do pai. Mas seus irmãos Sem e Jafé não foram pelo lado de Cã, pelo contrário, eles pegaram o manto, puseram esse manto sobre os seus ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai para que não a vissem. E quando Noé acordou da sua embriaguez, soube o que lhe fizeram o seu filho mais jovem e amaldiçoou Canaã, que era o filho de Cã. Ou seja, a maldição recaiu sobre o filho do ofensor. Por seu desrespeito ao pai, a sua própria família iria fracassar. E terminando essa narrativa, depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos. Hoje, para viver 50 anos está difícil, né? Imagina 950 anos, é muito tempo, né? Queridos, nós temos aqui no Gênesis, na Bíblia toda, nós temos muitas narrativas, muitas histórias, né, verídicas que aconteceram. E eu sei que vocês já conhecem essa história, eu sei que muitos conhecem, alguns não, mas a maioria conhece a história de Noé, a história do dilúvio. Mas não devemos apenas conhecê-la, mas precisamos tirar lições dela. Que lições nós podemos tirar de uma história maravilhosa que eu creio que nem Hollywood poderia produzir? Eu coloquei aqui algumas lições para repartir com os irmãos. Eu vejo, queridos, que existe um limite para a paciência de Deus. Deus, ele é extremamente paciente, extremamente longânimo. Bem por isso, ele esperou 120 anos antes do dilúvio acontecer, para que aquele povo pudesse se arrepender. Mas passou o tempo e não houve arrependimento, então veio o castigo. Ou seja, existe um limite. Nós conseguimos ver também nesse texto, nessa história, a onisciência de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele sabe quem sou eu, quem é você, ele sabe o que eu falo, o que eu penso, ele sabe as intenções do meu coração. E Deus sabia exatamente o que as pessoas estavam vivendo, o que elas estavam fazendo, o que elas estavam pensando. E eu comecei a pensar também, Deus, ele também olha para mim. Deus olha para nós, Deus olha para cada um de nós. E Deus sabe exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Deus sabe exatamente aquilo que nós estamos pensando. Deus sabe exatamente quais são as intenções do nosso coração. Nosso Deus é onisciente. Então, muitas vezes, nós achamos que as pessoas não sabendo, tudo bem, mas Deus sabe todas as coisas, queridos. E a palavra de Deus diz que Deus destrói e condena todos os pecadores. O dilúvio é uma prova de que Deus, ele castiga os pecadores. Lá em 2 Pedro capítulo 4, 2 Pedro capítulo 2, de 4 a 10, diz assim, eu quero ler para os irmãos, 2 Pedro 2, de 4 a 10, diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo,
atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Queridos, ninguém pode escapar de Deus quando Ele decide que é tempo de punir o pecado. Deus, Ele tem o seu limite, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Mas quando Ele decide que é tempo de punir o pecado, ninguém escapa de Deus. E nós precisamos nos atentar para isso. Isso nos mostra também, esse texto, essa história, nos mostra que existe salvação somente pelo meio estabelecido por Deus. Veja bem, se Deus não pedisse para Noé fazer aquela arca, e Noé não cresce nele, e Noé não fizesse, Noé e sua família também morreriam todos. Deus deu algo, um meio, para que houvesse salvação. E nós precisamos entender que existe salvação somente pelo meio que Deus estabelece. E ali naquele momento era a arca. E interessante que o texto fala que nessa arca havia apenas uma entrada. Só tinha uma porta de entrada. E somente por essa entrada as pessoas poderiam ser salvas do castigo. Da mesma forma para nós, Deus, Ele dá o meio para nós sermos salvos através de Cristo Jesus. E só tem uma porta de entrada, só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, ninguém vai à Nova Canaã sem Deus, sem Jesus. E queridos, hoje ainda existe oportunidade de salvação. Não vai ter mais dilúvio, mas o castigo vindouro ainda vai chegar. A ira de Deus ainda vai ser derramada sobre as pessoas. Mas ainda existe oportunidade de salvação. Mas eu quero dizer para vocês que chegará um tempo que não haverá mais. Assim como Deus, Ele fecha a porta daquela arca quando todos estavam lá dentro. A família de Noé e os animais, Ele fecha aquela porta e ninguém mais poderia entrar. Da mesma forma, vai chegar um momento onde Deus vai fechar as portas e ninguém mais vai poder entrar. O juízo de Deus vai vir, a ira de Deus vai vir. E se você não deu ouvidos às palavras de Deus, a ira de Deus vai vir sobre a sua vida. Nós podemos ver também que existe uma separação entre as pessoas que têm a sua fé manifestada pela obediência a Deus e as pessoas que não têm fé e não obedecem a Deus. Noé estava separado daquelas pessoas que estavam do lado de fora da arca, daquelas pessoas que não tinham fé em Deus. Mas aqueles que tinham fé em Deus, e naquele momento ali eram 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, eles foram salvos por Deus. Lá em Mateus 24, 37 a 42 diz assim, Mateus 24, 37 a 42. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabemos. Naqueles dias também não sabiam quando vinha o dilúvio. Mas quando chega a justiça de Deus, queridos,
ela vem para nos julgar a todos nós. E nós temos que estar preparados para o julgamento vindouro de Deus. O dilúvio, ele foi um juízo de Deus, que para nós ele prefigura como os últimos tempos. E nós temos que ter a consciência disso, temos que saber enxergar isso. Da mesma forma também a salvação que foi concedida a Noé e a sua família, ela figura também a salvação que vem por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Primeira Pedro 3, 20 a 22 diz assim, 1 Pedro 3, 20 a 22, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Nós temos que entender que o juízo de Deus vem. E quando nós lemos a história de Noé, a história do dilúvio, nós temos que entender que aquilo é uma pré-figura daquilo que posteriormente irá acontecer. E assim, também como aquele povo não deu ouvidos, muitos também não estão dando ouvidos. Mas, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: se você conhece a palavra de Deus, se você é salvo, já foi justificado por Cristo Jesus, já foi regenerado por Cristo Jesus, Deus deseja que as pessoas que já receberam a sua palavra, que Ele comunicou, assim como Ele comunicou a sua palavra a Noé, o que Noé fez? Noé anunciou a mensagem de Deus enquanto construía a arca. Da mesma forma, nós que temos a palavra de Deus, precisamos também anunciar, proclamar a mensagem do Senhor até que Ele venha, porque a partir de um momento não haverá mais chance para ninguém. Então, quem de nós que entende que Deus promete castigar os pecadores, queridos, nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos alertar as pessoas do castigo que irá vir. Nós precisamos alertar as pessoas da ira de Deus. Nós precisamos alertar as pessoas que existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. E somente através dele nós podemos ser salvos. Assim como somente pela arca aquelas pessoas poderiam ser salvas, nós só podemos ser salvos através de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele cumpriu tudo aquilo que Ele falou. Ele cumpriu a promessa de castigar o mundo antigo com o dilúvio. Ele também cumpriu a sua promessa que fez a Noé de não destruir mais o mundo com chuva, com aguaceiro. Deus é fiel nas suas promessas. E se Ele fala que vai ter um juízo final, é porque vai haver um juízo final. Nós não sabemos quando, mas virá. A nossa fé em Deus, queridos, ela tem que ser acompanhada de obediência. Lá em Hebreus, ele nos ensina que foi pela fé, que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e obedeceu a Deus construindo a arca. Você já se imaginou você no lugar de Noé? E Deus fala para você, constrói uma arca enorme. Talvez você ia falar, Deus está babando já. Por que eu vou construir uma arca? Se nem chuva eles sabiam que era direito. Como imaginar que tudo aquilo seria inundado e todas as pessoas iriam morrer? E demora anos e anos e anos e anos e anos para se construir uma arca. Mas Noé, pela fé, Hebreus 11:7 diz assim, pela fé,
Noé devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Queridos, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Jesus fez. Efésios 2 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, até a fé que eu tenho é dom de Deus, ela vem de Deus para mim. Não de obras, para que ninguém se glorie. Somente pela fé. Somente pela fé. Nós precisamos entender também, queridos, que como cristãos, às vezes nos achamos imunes, né? A pecar ou a fazer qualquer coisa, mas somos pecadores. Como cristãos, jamais estaremos imunes ao pecado nessa terra. Jamais estaremos imunes a tentações sobre nós. Vamos sofrer muitas tentações durante a nossa vida. Eu já sofri muitas, caí em muitas e resisti a muitas. Pela glória de Deus, pela graça de Deus. Mas sofremos tentações e corremos o risco de assumir um estilo de vida que é normal para as pessoas que vivem sem Deus. Então nós temos que ter a nossa fé firme em Cristo Jesus. Noé também é um exemplo disso, lá no capítulo 9. Depois de fazer toda aquela vontade de Deus, de haver sido salvo pela arca, através da arca, o que a Bíblia fala? Que ele bebeu vinho, ele embriagou-se, e ele apresentou uma conduta indecente dentro da sua tenda. Eu não quero aqui falar sobre bebida alcoólica, né? Mas ela é uma droga, ela pode trazer muitos prejuízos para a nossa vida. Noé, ele se embriagou e desavergonhadamente ele ficou nu. E eu digo, queridos, como servos de Deus, eu, você, nós como igreja, temos que ficar vigilantes, temos que vigiar para não cair em pecado, para não cairmos em tentação, para não sermos um escândalo para o mundo. Porque o mundo ele está de olho em nós, esperando exatamente um escândalo, e o diabo ele vem como um leão a rugir sobre as nossas vidas, com tentação, trazendo pequenos erros para nós, e nós precisamos ficar atentos para não dar escândalo, para que o mundo possa crer que Jesus Cristo é o Senhor, que nós temos prazer em obedecer esse Deus. Os efeitos da bebida fez Noé perder a sua compostura, fez ele se expor. Mas Jesus ele nos ensina a necessidade de vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. E queridos, nós vemos uma coisa trágica aqui no final da vida de Noé. Esse algo que ele cometeu acabou por refletir na vida do seu filho e da geração dos seus filhos, do seu filho. Os pecados dos pais podem dar ocasião para os filhos cometerem pecados. Então nós, como pais, precisamos, nem todos são pais, mas creio que um dia serão pais, mães. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que fazemos, com o exemplo que damos aos nossos filhos, porque nós podemos levá-los a cometer pecados através daquilo que nós vivemos, daquilo que nós falamos. Noé, ficando bêbado e nu, deu ocasião para o seu filho desrespeitá-lo.
E o filho que desrespeita os seus pais, ele corre o risco de ter a sua própria família enfraquecida. E dentro disso, Noé amaldiçoou Canaã, que era o filho de Cã, um dos seus filhos. E a maldição recaiu sobre o filho do ofensor. Pelo desrespeito ao pai, a sua própria família iria fracassar, como nós vemos depois na continuação da história que vocês vão ouvir ainda. Eu quero terminar, querido, fazendo uma pergunta para você. Se o juízo de Deus chegasse agora, como chegou lá para aquele povo que vivia com Noé e sua família, se o juízo de Deus chegasse agora, você estaria dentro ou fora da arca? Você estaria salvo ou você estaria perdido? Você sobreviveria eternamente com Deus? Ou você receberia a ira de Deus sobre a sua vida e amargaria o inferno eternamente? Eu queria que você pensasse nisso em nome de Jesus. Mateus fala lá, né? Jesus fala que, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então nós não sabemos. O mundo continua a girar, as pessoas continuam a viver e não dão importância para Deus. Então nós temos responsabilidades muito grandes de viver e proclamar o Evangelho de Deus. Eu preciso viver o Evangelho da melhor forma possível, através do Espírito Santo de Deus. E preciso proclamar esse Evangelho também através do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te capacite para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, Jesus. Vamos dar início à celebração da Ceia do Senhor. Eu peço que você, se ainda não preparou aí na sua casa, prepare nesse momento o pão, o vinho, e você, chefe da casa, ou mãe, ou até mesmo um filho, se os pais não tiverem condição, sirva de diácono, sirva a sua família. Eu quero começar lendo um texto que está em Romanos 3, 25, que diz assim: Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A ceia, ela faz uma síntese, pastor Ângelo, uma síntese entre a misericórdia e como você pregou há pouco, a ira de Deus, né? A cruz, que a ceia simboliza o corpo de Cristo, o sangue dele, partido e derramado ali na cruz. A cruz, ela é uma síntese
da ira e da misericórdia, né? Porque sobre Jesus caiu a ira de Deus, por causa dos nossos pecados, que ele estava ali com os pecados sobre ele, né? E para nós que cremos em Jesus, para quem crê em Jesus, aí chove a misericórdia. É verdade. Né? Para quem não crê, chove a ira. Vai chover, como você disse. A ira de Deus vai vir um dia. Sobre toda a humanidade. E o apóstolo Paulo diz, né, 1 Tessalonicenses 1, que Cristo nos livra da ira futura. Né? Então a cruz, ela tem uma síntese, que é misericórdia e ira. E os dois juntos, misericórdia com ira, são a justiça de Deus. Então, quando Paulo diz aqui que Deus ofereceu Jesus como propiciação, isso significa que em Cristo, na cruz de Cristo, Deus é favorável a nós. Ele está disponível para perdoar, para restaurar. Então, esse aspecto da ceia, né, que representa o corpo e o sangue de Jesus, um aspecto do passado. Lá na cruz, houve essa síntese entre a justiça e a misericórdia. Mas há um aspecto presente na ceia, que é ser sustentado pela vida de Jesus. O Senhor disse lá em João 6, pastor, que a carne dele é verdadeiramente comida e o sangue dele é verdadeiramente uma bebida. E quem come a sua carne e bebe o seu sangue, essa linguagem era uma linguagem espiritual. Jesus não estava ali falando do pão, nem do vinho, mas estava falando de se alimentar dele, de ser sustentado por ele. E a ceia representa isso, né? Você falou na pregação que Noé ficou ali 100 anos construindo aquela arca. Ele precisou ser sustentado nisso, não precisou? Com certeza, né? E eu vejo assim, eu no lugar de Noé, e nós no lugar de Noé, que seríamos, né? Somente sustentados por Deus, senão era muito difícil. Em 100 anos deve ter havido muitos momentos de desânimo, insegurança, de talvez pensar, mas será que vai acontecer mesmo? Mas aí ele decidia, não, eu vou continuar crendo, né? Para nós, às vezes, um dia, uma semana, nós já desanimamos, né? Imagina 100 anos. Então aí 6 meses de quarentena, o pessoal já está cansado, imagina 100 anos. 100 anos. E uma vez dentro da arca, eles também foram sustentados, né? Porque eles ficaram ali mais de um ano, não foi? Praticamente um ano, um pouquinho mais de um ano. E ali dentro, sem ter para onde sair, sustentados pela graça de Deus. Né? E dessa forma, meu querido, a ceia, espiritualmente falando, né, ela nos sustenta também. Ela é um símbolo desse sustento espiritual que Deus dá para mim e para você que seguimos a Cristo. Então não desanime, fortaleça os seus joelhos, como diz lá em Hebreus, capítulo 12, levante a cabeça, olhe para Jesus e siga adiante. Resolva os problemas, né, pastor Ângelo? Porque, como você disse, a gente pode pecar também como crentes e às vezes precisamos acertar com o Senhor, não é? Sim. E nós temos Deus nos dá essa oportunidade, né? Ele sabe que nós somos pecadores, que somos tentados e como homens que somos, nós podemos cair. Mas Ele diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E há uma passagem que o apóstolo Paulo, falando da ceia mesmo, ele diz assim: examine-se cada pessoa a si mesma, e coma desse pão e beba deste cálice. Quer dizer, é um momento de avaliação, né? De reflexão, é um momento onde você vai olhar para o seu interior, para a sua vida, né? E às vezes as pessoas pensam, eu não vou participar da ceia porque
eu estou fazendo algo errado, ou eu estou desobedecendo a Deus. Não, você tem que se examinar e se acertar com o Senhor. Não é isso, pastor? Muitas vezes é muito fácil você falar, não estou bem, né, não vou tomar ceia, mas não é isso que Deus quer. Deus quer exatamente que você avalie e você se acerte com Ele. Deus quer ter esse relacionamento com você. Eu li uma vez, pastor Ângelo, que um escritor cristão disse que Deus nos deu a ceia, Cristo nos deu a ceia para que nós tivéssemos uma chance, pelo menos, a cada vez que participássemos da ceia, de acertar o nosso passo com o Senhor, né? Quer dizer, na verdade, isso deveria acontecer todos os dias. A igreja primitiva participava da ceia todos os dias. Mas se você aí se afastou do caminho do Senhor, você pode, nesse momento agora, estar se consertando diante de Deus. E a ceia tem um aspecto futuro também, porque Paulo diz que quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. E essa volta do Senhor, ela tem aqueles mesmos dois aspectos, da ira e da graça, né? E da misericórdia, porque voltará para nos conduzir à pátria celestial, à cidade de Jerusalém, Nova Jerusalém que desce dos céus, mas também voltará para trazer juízo sobre toda a terra, não é? E nós temos que exatamente olhar para isso, né? Muitas vezes nós esquecemos a ira de Deus e precisamos pensar muito sobre isso. Existe uma justiça, existe um juízo e ele vai chegar mais cedo ou mais tarde, então nós precisamos estar preparados. Amém. Há um texto em Jó que eu sempre gosto muito de citar, de ler, sempre me emociona, que um dos amigos de Jó diz assim: as mãos de Deus, elas ferem, e as mãos dele curam, né? Então, a ferida que nós precisamos ter é a ferida do arrependimento, é a ferida de a gente reconhecer nossos pecados, reconhecer o caminho errado que a gente está e realmente experimentar essa dor, essas lágrimas de arrependimento, né? E aí o Senhor vem com sua graça e nos cura, e nos perdoa, e nos restaura. Vamos participar então da ceia, meu amigo? Vamos começar pelo pão? Lembrando a vocês o texto sagrado que diz assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isto sempre em memória de mim. Vamos comer em memória do Senhor. Amém. Também depois do Senhor dar o pão aos seus discípulos, Ele pegou um cálice de vinho e Ele disse assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos lembrar então do sangue do Senhor derramado ali naquela cruz, que é a síntese entre a misericórdia e a justiça de Deus. Vamos participar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Lembrando a você que nós estamos animados com a ideia, com a resolução, né, que tomamos de dia 20 de setembro ter a nossa primeira celebração presencial em 6 meses de quarentena. Então prepare-se, nós vamos colocar uma lista lá no blog da igreja, no site da igreja. Você também pode colocar pelo WhatsApp, avisar: olha, eu quero participar da celebração do dia 20 de setembro, que é o domingo, e dessa forma a gente vai administrando isso. Vamos dar muitas informações ao longo desses próximos dias
para cada um de vocês. Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe, querido. Vamos fazer a bênção apostólica, né? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.